galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Orlando. Eu sou a Dalila. Nós estamos aqui no Talk About. O nosso entrevistado de hoje, ele tem 28 anos, nascido e mora em Presidente Prudente. Nunca morou em outro lugar, apesar do currículo extenso dele. Ele é graduado em Ciências da Computação em 2016 e mestre em Ciências da Computação pela Unesp, com foco em Inteligência Artificial em 2019. O nosso entrevistado iniciou sua experiência profissional em 2018 como cientista de dados em uma startup americana, onde ele atua em projetos internacionais ali. Após se tornar coordenador de ciências de dados, se juntou ao time de busca do Magalu em 2021 para atuar como pesquisador de Machine Learning. Atualmente, ele é professor na pós-graduação em Data Science da UniOeste e coordenador do time da Science de busca do Magalu, contribuindo principalmente com a implementação da cultura Data Drive, inovação através do time de pesquisas e entrega de modelo de Machine Learning. Ele tem 28 anos, nós estamos falando do Caio Carnelos. Um prazer, Boa noite, Caio. Boa Obrigado, noite gente. receber você aqui. Muito obrigada por aceitar esse convite, Que né? isso. A gente fica muito, muito feliz, né? De ter aqui Nós hoje. estávamos aí na expectativa já de que dia que vai ser, pra gente poder bater um papo que tenho certeza aí que vai ser uma entrevista muito Com certeza. interessante aí pra Não, pô, todos agradeço. nós. Agradeço pra caramba o convite aí. Agradecer o Paulinho também, o Paulo, que fez essa ponte aí entre a gente. Foi, Tô bem animado. Gosto muito do assunto. Quando ele comentou comigo que era essa parte de educação, é uma coisa que eu sempre quis falar, como que a educação realmente transforma a vida das pessoas. E, enfim, bom, a gente tem um tempão aí pra bater um papo agora. Com certeza. Com certeza. Para início de tudo, Caio, contar um pouquinho da sua história. Você nasceu aqui mesmo em Presidente Prudente. Sim, eu nasci em Prudente, morei aqui a vida inteira. Nasci dia 5 de julho de 95. Já tá começando a ficar velho já, né? Quem nasceu em 95. Então. Tá, o pessoal pode concordar comigo aqui. Orlando. Morei aqui a vida inteira, nunca saí, embora tenha feito alguns projetos, alguns trabalhos, algumas viagens a trabalho também fora. Sempre morei, comentei com o Orlando também, sempre ali na Zona Leste. Morei ali perto do pessoal lá da FATEC. em São Bento. Conheço bem ali, São Bento. Então, pô, tenho vontade também de morar em outros lugares, assim, mas por enquanto, enfim, é sempre bom estar perto da família também, dos amigos, então eu gosto bastante de Prudente. Você tem irmãos? Tenho uma irmã, Uma irmã? Que legal. 9 anos mais nova do que eu. Ela veio quando eu tinha 9 anos ali já e vi ela crescer praticamente. É meu chaveirinho ali, minha parceirinha. E você falando da sua irmã, assim, mais nova, tudo, você tem aquela questão de irmão ciumento, assim, pela questão da... Pior que não, cara. Assim, o pessoal sempre falava bastante disso aí. Por enquanto, assim, não foi uma coisa que me pegou muito, né? Mas em algum momento... Porque tem aquela questão, né, de irmão mais novo, o irmão mais velho ser meio que protetor. Sim, então... Não apareceu nenhum rapaz lá em casa ainda, né? Por enquanto tá Ele sendo tranquilo, né? corintiano já é um eu ia falar baita primeiro disso. passo, né? Vamos Então, entrar nesses detalhes aí, né? começar assim já tá bom. Se não for, aí já começa a ficar Eu ia até complicado falar já. que na apresentação você esqueceu de falar isso. Que corintiano, entendeu? não. Exatamente. É a minha característica Não. mais relevante, inclusive. Vamos deixar isso pra depois, né? E um pouquinho das suas raízes, né? Sobre seu pai, sobre sua mãe. Então, meu pai, ele trabalhava na indústria, a vida inteira trabalhou na indústria durante 35 anos, mais ou menos. Depois ele teve um bar, não sei se talvez algum de vocês aqui conheçam, foi o Caxias Bar, que ficava lá na Celestino Figueiredo. A minha mãe foi dona de casa a vida inteira, trabalhou também com meu pai, conheceu meu pai lá, inclusive, trabalharam na Stanner. E hoje os dois são vendedores. Minha mãe é vendedora de uma ótica e meu pai vende esquadria de alumínio. Enfim, a minha irmã tá cursando psicologia, mas, pô, a minha família é minha base, assim. Tudo que a gente vai conversar aqui hoje é muito graças a eles. Tudo que eu conquistei, na verdade, é graças a eles. Sou muito grato, tô sempre tentando entregar o máximo possível, sempre por eles e para eles também. Legal, legal. Isso que é legal, né? Você ter essa base familiar, esse apoio que ajuda muito. É o principal, né? Sim, Eu acho que sim. o principal pra você conseguir algo de sucesso na vida, uma carreira de sucesso Uhum. também, passa muito pela base da família, né? É. Porque se a família tá bem estruturada, assim, digamos, alinhada com a gente, então a gente parece ficar mais leve. Com certeza, cara.
pra buscar algo a mais, pra sair. Não tem aquele medo, né, de ficar, não, se Aham. der errado, eu tenho minha Dá mais família força, aqui. né? Exato, É. sempre me apoiaram e tudo, assim, é bem isso que eu falei e que você descreveu agora também, pô, é a base. E é uma coisa de graça que eles me deram ali, óbvio, eles dedicaram a vida inteira pra mim, tudo que eles fizeram foi sempre pensando em mim, na minha irmã, e muito amor também, né, desde sempre, então isso aí fez bastante diferença. E você hoje mora com seus pais. Moro com meus pais ainda. Ainda mora A galera me seus pais. cobra, né? Que eu tô namorando faz 9 anos ali. Pô, e aí, não vai casar? Mas tem uns exemplos aí de 11. Sempre aparece alguém que tem mais, né? Fala lá, ó, tá vendo? Então cobra ele primeiro, Não, depois que Ele casar. tá ali, ele tá na fila ali, ó. Exato, Ele tá- exato. Depois dele eu vou, né? Isso. Essa base aí, né? Muito bom. Uma coisa sua, assim, de... Você sempre estudou em escola, como se diz, pública, ou você... Eu comecei no prezinho ali na José Carlos Pimenta, que é uma escola estudei municipal. Ah lá, ó. Eu estudei... É nada, próximo pertinho ao do Prudente Shopping, ali. Eu exato. morei no Vila Geni ali. Pô, que legal. Pô, eu morava, como eu falei, sempre morei na Zona Leste, então atravessava a cidade inteira pra ir pra lá, Então, né? mas se você morar na Zona Leste e estudar lá, Isso. rapaz... Cara, então já tem várias histórias aí com isso aí já, É longe, cara. hein? É longe, é muito longe. Foi um negócio Mas é uma assim, escola tipo. muito boa também. É uma escola boa. Eu gostei bastante de ter estudado. Eu tenho várias lembranças de lá, inclusive. Pô, a primeira lembrança que eu tenho de lá foi quando eu entrei lá a primeira vez. Cara, eu sempre fui muito próximo da minha mãe. Desde de molequinho, pô, meu pai trabalhava na indústria, trabalhava o dia inteiro. E minha mãe ficava grudada com a minha mãe o tempo todo. E aí chegou o momento de ir pra escola, né? E aí ter que ficar longe dela. E pra mim foi um terror, assim. Tanto que no meu primeiro dia de aula, pelo menos é a lembrança que eu tenho, né? Assim que a professora deu uma moscada assim, eu saí correndo pra tentar abrir a porta. E por um azar, não sei como que ela sabia, experiência, né, de professora, que talvez o aluno tentava fugir, criancinha, ela trancou a porta. Era aquelas portas com a maçaneta de ferro, e eu fiquei tentando abrir, e eu cortei a mão. Aí depois fui lá chorando, ela me levou no colo, a professora, pra lavar minha mão, fazer um curativo e tudo. Mas, cara, meu começo com a educação foi péssimo, assim. Até quase no final, pra falar a verdade. Eu odiava estudar, odiava estar na escola. Mas assim, é um caminho natural, né? Hoje em dia eu sou muito grato por ter passado por onde eu passei, por ter estudado nas escolas que eu estudei. Mesmo não sendo lá o melhor aluno de todos, você tá ali, tá com essa convivência com o resto das pessoas, você vai pegando aprendizado de cada um. Mas assim, é legal pra caramba, exato. Ali, sim. a vivência, né? Uma coisa que o pessoal sofreu bastante agora na pandemia, né? Quem estudou Sim. teve que estudar de casa e tudo, mas é uma coisa que a gente teve na nossa época. Igual brincar na rua também, que hoje em dia o pessoal não tem Não vê mais. mais, né? Não. Não Você tem, vê não mais, tem. né? Essa bem- geração nova aí tá mais no Mais Uhum. conectado no celular, celular. no videogame, essas Exato, coisas. Né? Eu não posso falar muito porque eu tô um pouquinho já meio velho, né? Então na minha época de infância era rela-rela na rua, cara. onde fazia aro de basquete no poste lá pra brincar. Uhum. Jogava vôlei no portão dos vizinhos. Então à noite todo mundo vinha assim, se reunia. Exato. Quando tava frio, sentava numa esquina lá da rua, sentava, virava aquele bate-papo. Se tivesse Com frio, levava coberta aí. cobertura, levava Cara, um bolinho, alguma coisa pra gente comer. Passei E hoje bastante por essa experiência também, é raro, cara. né? É raro. É raro você... Sim, eu não vejo mais. E assim, quando você mora nos lugares mais afastados, assim, que não são centro tão movimentado, você espera isso ainda, né? Sim. Até um certo tempo atrás ainda tinha bastante criança brincando na rua e tal, mas hoje em dia já é um pouquinho mais difícil de ver. Hoje, pô, ali na Zona Leste uma coisa que nunca morre é pipa, né? Então, pelo menos pipa a galera ainda continua Ainda soltando vai. direto, vai a molecada lá em casa, vê se caiu pipa lá. Eu vou numa igreja ali no Santa Mônica, né? Na Zona Leste. E eu gostava também de soltar pipa, essas coisas. Aí eu ia no carro assim, né? Aí eu olhava assim, também ficava assim, olhando pro alto. Só a molecada que olha pro alto. Tem cara barbado lá que solta pipa ainda. Sim. Meu cabeleireiro lá, Andrezinho, um abraço pro Andrezinho aí, ó. Soltando pipa sempre. Sim, É. só, né, cortando um pouquinho, vou falar das pessoas Claro. que fazem parte Os do nossos nosso projeto, nossos patrocinadores. patrocinadores. Então vamos falar da H3 Brasil, uma empresa de comunicação visual, fotografias e álbum. A H3 é responsável de fornecer essas lindas canecas. Para o podcast, né? Está localizada na Rua Ribeiro de Barros, 2073, no centro de Presidente Prudente. E a Livre Agência de Publicidade, uma agência completa para promover a identidade da sua empresa com estratégias e conteúdos de qualidade. Aliás, né? Fez toda a nossa... Ele fez a vinheta, Isso. louco, que massa, cara. Nossa identidade visual que Ficou mudou, muito né? bom. Totalmente. Eles que deram essa Força nós, pra hein? gente, né? O Instagram da agência é livre com 2i, AG.
E também a nossa querida FATEC, né? Não podemos deixar FATEC, né? de fora a FATEC. Deu todo suporte para nós aí. Exatamente. Pra poder desenvolver esse projeto. Lindo, né? Com toda essa troca que a gente tem com a FATEC. Não só do espaço que ela cede pra gente, mas do aprendizado, né? Com Todos certeza. os professores são maravilhosos. É o principal ali. O principal. Só uma dica, o vestibular está aberto, tá? Faz, viu? Faz, Inscrições galera. abertas, gente. fazem, por Faz. favor, que muda muito a vida. Mudou a minha, tá mudando a minha, a do Orlando, de todos os integrantes, né? E o mais novo integrante, né, dos patrocinadores, que é o Geladinhos Gourmet. Geladinhos DS Gourmet. Geladinhos Gourmet. Daniel. O Daniel, que irá fornecer essa delícia, né, pra gente, que a gente nem gosta. Imagina. Ele conta com produtos de altíssima qualidade, gente. Ele é maravilhoso. Tem uma cremosidade que vocês não estão entendendo. Vocês têm que experimentar. O arroba deles é DS Gourmet Oficial. Então, queria agradecer a todos esses patrocinadores, né, que acreditam na gente e fazem parte desse projeto lindo. Sim, sim. Bom, retomando aí nosso bate-papo, Caio, nós queríamos saber, assim, seu ensino médio, como que foi, assim, sua convivência com os amigos? Porque, assim, já me contaram aí que você não era aqueles alunos que Cara, ficava ali nerd, mas só que participava da zoeirinha ali. Como é que foi essa? então, seguindo naquele papo lá, a minha relação com a educação, ela é muito engraçada de vários sentidos. Pô, tem essa parte do pré, que é uma coisa, assim, que me marca bastante, de não gostar, de espernear para ir para a escola. No próprio ensino fundamental, depois, antes do ensino médio, quando eu tava na segunda série, terceira série, tinha uma professora substituta que toda reunião, ela me descascava pra minha mãe, assim, que, pô, o cara não faz nada, o cara pega borracha e fica brincando de carrinho com a borracha. E na aula também, ela me enchia o saco, assim, de falar, pô, ó o Caio, irmão da tartaruga, porque eu não copiava os negócios, tudo. Inclusive, pô, já fica aquela dica pros professores aí, faz diferença na vida do aluno você dar aquela moral, você dar aquela força, em vez de desmerecer Sim, o cara, né, tirar onda com o cara. Mas, assim... no fundamental, no pré, assim, eu era uma pessoa quieta, assim, eu conversava, me comunicava bastante, eu sempre me comuniquei bastante, principalmente por causa da infância, igual eu falei, pô, eu convivi muito com a minha mãe, e a minha mãe sempre me forçava a falar bastante, ela a todo momento estava conversando comigo. E assim, parte desse desenvolvimento dessa parte de comunicação foi por causa disso. Quando eu era menor, assim, na frente da casa da minha avó, tinha uma senhora lá, a dona Nofra, e a gente ficava conversando com ela e eu ficava inventando que eu tinha uma fazenda e que tinha boizinho na fazenda e a galera achava o máximo. E eu achava que tava todo mundo acreditando, né? E, cara, inventava um monte de história, que nasceu o bezerro e que o cavalo machucou e não sei o que, e ficava. Prendia atenção. Exato, ficava ali, cara. E a galera gostava pra caramba. E na época eu achava que eles acreditavam realmente, né? Hoje eu sei que, pô, impossível, né? Minha mãe do lado lá ainda. Mas aí, bom, chegando no ensino médio... E aí tem um ponto que é importante no ensino médio, né? Do principal motivo, inclusive dizem, né? Até hoje, uma professora nossa lá, 4 anos depois que a gente já tinha se formado, falou que a nossa sala foi a pior sala que ela já viu na história da escola. Sempre tem. Mas sempre tem. E assim, e tem um motivo, né? Basicamente o que aconteceu? Eu fui pro SESI do Mário Amato, assim que eu saí do prezinho lá no Zé Carlos Pimenta. Passei 1 ano lá. Só que assim, era muito longe de casa também. Eu nunca estudei em lugar perto. Agora, por exemplo, do primeiro já era um pouquinho longe. Pra ir... E aí... dali do Mário Amato. Sim, ficava mais longe ainda. Só que a minha mãe, cara, tentou de tudo que é jeito me colocar lá no SESI do Furquim. Que na época, inclusive, a estrutura era muito melhor. Pô, a estrutura do SESI do Furquim ali é absurda. Essa parte de esportes sim. e tudo. E aí ela conseguiu me transferir. Eu cheguei um pouco atrasado ali na segunda série. E entrei no SESI do Furquim. E aí, enfim, chegando na parte do ensino médio... o SESI, ele estava lançando o ensino médio na época, né? E o critério para a escolha era... Não tinha muita sala disponível, então eles iam colocar um pessoal de manhã, que era a preferência de todos. É muito melhor estudar de manhã do que estudar à tarde. E a outra opção era à tarde. E aí o critério foi nota. Quem tinha nota boa, foi para de manhã. Quem não tinha nota boa, foi pra tarde. E aí não tinha como dar outra coisa, a não ser um monte de bagunceiro na mesma sala, né? Então aí a molecada aí, o Juninho, o Maurício, né? O Paulinho, que é o que conhece o Orlando lá, que fez essa ponte aqui. O Fernando, o Diego, o Douglas, o Rodrigo, todo o pessoal que estudou comigo ali, o Vinícius. A gente se conheceu, a gente já se conhecia antes de outras séries, mas ali que a gente virou muito amigo, assim, se juntou. E aí vai
Pô, eu acho que a gente tava meio que na média dos alunos da escola do Brasil, assim. Cara, a gente não ligava muito pra essa parte de estudar, nem gostava tanto. E na bagunça era com a gente mesmo, cara. Então vocês ficaram no período da tarde. À tarde. Ficamos no período da tarde. Todo mundo ali que se juntou, que já era amigo de antes, já todo mundo se encontrou ali. A turminha ficou no período da Exato. tarde ali, né? Mas uma história que o Paulo mesmo me contou era que assim, você fazia parte ali da zoeira, da baguncinha, tudo, só que na hora da prova, você conseguia se sair bem e eles não. Aí eles ficavam meio que. Ele falou, Orlando, isso aí deixava a gente meio assim, porque ele tava na baguncinha ali com a gente, na zoeira, tudo, mas chegava na prova ele conseguia tirar nota boa. Então, cara, isso foi uma coisa que eu mesmo demorei pra perceber, como acontecia. Mas assim, quando eu era criança, eu era uma pessoa muito curiosa, tipo, de ler Atlas, criança totalmente esquisita, né? Em vez de brincar, tava, tipo, lia Atlas. A minha irmã brinca comigo, de vez em quando ela pega aquelas brincadeirinhas do Instagram de escolher a bandeira, de acertar a bandeira, e pô, aí eu acerto várias, ela não acerta nenhuma, eu fico indignado com ela, e ela fica indignada comigo, como é que eu sei tanta bandeira? Eu falei, Brenda, eu tinha um Atlas lá que eu gostava de ficar lendo. Sempre gostei bastante de documentário, e aí eu percebi durante o tempo que eu tinha uma certa facilidade de aprendizado mesmo, assim, de conseguir entender as coisas com mais facilidade de forma visual, ouvindo o professor, mesmo que às vezes não prestasse tanta atenção na aula. Então, por isso acabava meio que, mesmo que eu não fosse lá o melhor dos alunos, acabava saindo bem na parte das provas. Uma coisinha ou outra que você via nessa parte visual, assim, isso. você conseguia. Exato, absorver. mas não era toda a matéria também, não. Tinha matéria ali que, pô, toda vez era vermelho no boletim, chegava em casa, ouvia e era descascado ali pelo Depois pessoal. Corria atrás. De recuperação. Nossa, várias vezes, cara. Fazia reforço. Eu e mais alguns aí, né? Fazia reforço de matemática, reforço de português. Lá, janeirão. Cara. Juro. Sofrendo lá. Eu já fui desse time do reforço também. Então, cara. Quem nunca? Minha mãe sempre foi muito linha dura, assim. Então, cara, tinha que mandar bem na escola. Só faz isso, tem que ir bem, né? Tem que ir bem. Então, tudo que chegava da reunião, assim, que tem que melhorar, ela falava, ó, isso aqui não tem condição, você tem que fazer, pô, reforço. Aí chegava o meu pesadelo, né? Ó, o Caio tem que fazer reforço. Cara, tem que ir lá um dia à tarde, isso na época do fundamental. Nem tem condição, tem que pegar alguém pra me levar pra lá. Não, você vai fazer, não importa, qualquer dificuldade. A professora falou que você tem que fazer reforço, tem que fazer reforço. E ia lá e fazia. E Caio, no ensino médio começa essa cobrança, né? De o que você vai fazer quando você sair. Começa do segundo já, terceiro. E aí, o que você vai fazer depois que acabar e tudo mais? Cara. Você tinha já essa noção? Não? Não fazia ideia, Seguia assim. a carreira, assim. Não, tipo... Teve muita coisa, né? Bom, toda criança quer ser jogador de futebol. Seu sonho Era meu sonho de criança ser jogador de futebol, né? Como diria Racionais, né? Exatamente. Mas no meu caso, cara, tipo assim, eu não fui jogador de futebol porque eu sofri com muita falta, velho, de habilidade. Então não deu, tá ligado? Não ia dar de qualquer jeito. Não foi falta de Não foi falta de habilidade mesmo. E aí, quando eu era criança, durante um bom tempo, assim, como eu sempre fui muito incentivado a desenvolver a parte criativa, também eu gostava de desenhar, o meu sonho era ter uma história em quadrinho, um desenho, alguma coisa. Mas sua própria? Minha própria, assim. Eu tenho até hoje lá um livrinho guardado que eu fiz umas histórias em quadrinhos, muito baseadas, tipo, em Naruto e Dragon Ball, que eu gostava de assistir quando era moleque. E aí, depois de um tempo, tipo, muito por gostar de documentário, essa parte de Atlas e tudo, meu sonho era ser biólogo marinho. Cara, eu gostava muito do mar, de peixe, tinha uns livrinhos, eu ganhei de um pessoal que eram amigos dos meus pais lá, um livrinho sobre tubarão, peixe, essas coisas. E brisei nisso aí. Falei, cara, vou ser biólogo marinho. Eu tinha certeza absoluta até conhecer biologia no primeiro colegial. Aí, cara, não entendi nada de biologia. Viajei, odiava biologia com todas as forças. Eu falei, cara, não vai dar pra ser isso. E aí começa, né? Pô, e aí, o que eu vou fazer? Vou fazer da vida. Não fazia ideia. Tem cobrança. Tem cobrança. Muita gente já sabe o que vai fazer. Ou acha que sabe, né? Uhum. E é normal, pô. A gente tá numa fase da vida que, cara, sei lá. Inclusive o pessoal que tá assistindo, que preza muito pra essa parte de educação, não é pra ficar desesperado, assim. Pô, eu preciso saber o que eu vou fazer. É interessante você fazer alguma coisa que você gosta, mas às vezes você vai, igual o meu caso. Eu queria muito ser biólogo marinho. Eu conheci biologia, cara, e desisti completamente. Às vezes vai ser o seu caso da faculdade. Pô, eu quero muito fazer essa faculdade. Você chega lá e você vê que não tem nada a ver com o que você quer. E legal, assim, até na nossa sala tem uma menina que ela já tentou uma e tentou outra e fica nessa frustração. Sim. E eu falei pra ela, não, o importante é isso. Você tá tentando descobrir o que você quer, o que você gosta, porque tem muita pressão. Nossa, vai fazer outra faculdade, nossa, vai tentar de novo. Sim, então cara. é bem legal ter o apoio, né? E tanto Da familiar. família. Exato, É ajuda muito demais, importante, ajuda demais. muito. Igual você, não.
Conheceu biologia, não quero mais. Exato, foi o caso, cara. Não precisava seguir só porque era uma coisa que eu gostava. Só que aí no segundo colegial, o que aconteceu? O SESI disponibilizou a oportunidade de fazer um curso técnico no Senai de graça. Aí, bom, como eu falei, pessoal lá de casa, linha dura. Obviamente eu não queria fazer, Foi mas, por livre e espontânea pressão. pressão. Exato. Aí, cara, o pessoal falou, não, você vai fazer, pô, é um negócio interessante e tal. E pô, foi uma das melhores decisões que eu já tomei, assim, na minha vida. Talvez a primeira que já tenha influenciado muito No que você no que eu cheguei hoje. Então, não que eu tenha chegado em algum lugar, assim, né, sem querer ser Não. bobão, né? Mas, enfim, foi o que eu conquistei, assim, Sim. muito do que eu queria graças a essa primeira decisão. Então, no Senai, eu fiz um curso de eletroeletrônica. E aí eu comecei a ter o contato ali pela primeira vez com programação, com a parte mais de matemática, lógica. E aí foi uma coisa que eu já gostei, tipo, no Senai, né? Mas assim, eu ainda não tinha entendido que eu gostava daquilo. Teve uma outra coisa muito determinante que foi... Eu tive computador em casa muito cedo, que era uma coisa raríssima na época. Por causa da empresa do meu pai lá, e tinha um computador, e não tinha lugar em casa para ficar o computador. Todos os lugares, assim, não ia caber o computador. Cabia no meu quarto. Então, cara, foi outra coisa assim, juntou a fome com a vontade de comer. Põe aqui, Fazer o quê, né? Já que tá aqui, Não tem outro lugar? eu quebro esse galho pra vocês e guardo o computador aqui. Então, até eu fazer essa associação, que eu me daria bem com essa parte de ciência da computação, demorou. Tanto que pra vocês terem noção, no meu vestibular, a minha primeira opção era ciência da computação, de última hora, sim, porque eu tentei numa universidade pública, acabei não passando, muito por conta também de não ter sido um bom aluno na escola, né? Isso fez diferença nessa hora. Mas a minha segunda opção era odontologia. Nossa. Não tem absolutamente nada a ver com ciência da computação. Então, pra você ver como que eu não tinha ideia do que eu ia fazer, né? Sim. E acontece com muita gente. Eu conversei, inclusive, segunda-feira agora com os professores lá da Noeste, que a gente tava fazendo um evento. E ele comentou, cara, sei lá, pra mim faculdade o pessoal tinha que começar a fazer com 25 anos. É que a gente não tem condição aqui no Brasil, né, tipo, financeira de se manter durante todo esse tempo. Mas é um período ali muito caótico da vida de todo mundo, assim, de tomar essa decisão. E na hora que você decidiu a faculdade que você fez, o curso que você fez, quando você, ali de início, decidiu fazer isso, já colocou na cabeça, é isso, eu vou... Então... Ou ainda surgiu aquela dúvida ainda de meio ficar... que tinha que ser, porque aconteceu uma coisa que foi, assim, outra coisa que também determina bastante a minha trajetória a partir dali. Que foi o seguinte, o meu pai, desde o começo, desde quando eu era muito criança, assim, ele sempre falava que o sonho dele era pagar uma faculdade pra mim. Desde muito cedo, muito cedo. E aí, em 2008, mais ou menos, 2009, meu pai foi mandado embora do trabalho dele. E aí a gente passou por um período meio difícil e tal. E aí teve uma vez no Senai que a gente tava... Meu pai sempre me levava de manhã no Senai antes de ir pra trabalhar. E aí, antes de eu descer do carro, assim, ele falou pra mim, filho, ele começou a chorar e falou assim, eu não vou conseguir pagar uma faculdade pro senhor, pra você, né? Não vou conseguir pagar uma faculdade pra você. Você me desculpa. E isso já é muito próximo, né? E assim, pra mim, cara, aquilo lá me quebrou de um jeito que... Cara, meu pai a vida inteira, ele trabalhou a vida inteira, minha mãe, eles sempre se dedicaram a mim. E era o sonho dele e ele não vai conseguir realizar. Por mais que ele seja a melhor pessoa do mundo. E aquilo me quebrou, cara. Tipo assim, 100%. Tanto que no Senai lá, eu não consegui participar da aula. Eu tava chorando bastante também. Fui até pro banheiro pra, enfim, pro pessoal não ver. O Vinícius, amigo meu, Vinícius Fogler, ele viu que eu tava mal. Ele foi lá me dar um apoio. Inclusive, obrigado, Vini, por isso. E aí, cara, que foi essa virada de chave. Falou, cara, eu devo isso pra eles, velho. Eu tenho que, de alguma forma... alguma coisa pra retribuir. Eu tenho que retribuir. Esforço, todo esse carinho. Exato. E aí, cara, eu comecei a estudar. Só que, tipo assim, já era meio tarde. Eu tinha desperdiçado minha vida inteira praticamente zoando ali na escola. Desperdiçado, entre aspas, né? Sim. E eu não tinha condição de passar no vestibular, assim, com o ensino que eu tinha. Não por conta do ensino, né? De novo, mas por minha culpa mesmo. E comecei, cara, estudar. Pô, preciso passar no vestibular da Unesp. Porque o da Unesp é de graça, eu vou conseguir fazer. Então, fiz isso. Aí me candidatei pro vestibular da Unesp. Eu lembro que um dia antes de sair o resultado, cara, eu nem consegui dormir. Eu tava muito ansioso. Falava, cara, eu preciso muito passar nisso aí, velho. E aí, como a vida não é um mar de rosas, obviamente eu não passei. E aí também quebrei de novo, assim. Falei, cara, agora não sei o que eu vou fazer. Porque eu já tinha o Senai, né? Então, o primeiro passo era... Eu ia procurar um emprego na área de eletroeletrônica. Tive uma oportunidade de emprego lá para ser assistente de eletricista e tal. Aí,
Bom, falei, cara, não deve ter algum outro jeito. Eu tenho que conseguir entrar na faculdade. E aí fui atrás de pesquisar bolsa, de pesquisar outras coisas. E aí eu fiquei sabendo do FIES e do ProUni. Aí o ProUni eu não consegui, porque teve o SESI, durante a vida inteira, até a 8ª série, a gente pagava um negócio que chamava APM, se eu não me engano, Associação de Pais e Mestres, que era uma taxa lá simbólica para ajudar a escola com algumas coisas. Contribuição. Acho que tem até hoje, né? Talvez tenha. E aí depois, no ensino médio, também pagava uma taxa muito simbólica para preço de vestibular, assim. Só que o governo entende que, como eu paguei alguma coisa no ensino médio, eu tenho condição de pagar uma faculdade. Sim. Não era o caso, né? Eu falei, então, eu não consigo pegar o ProUni. E aí a gente foi atrás do FIES. E aí, pô, fui atrás do FIES, e aí deu certo. Consegui um FIES com 100% e sem fiador, que era exatamente o que a gente tava precisando. E aí, a partir dali, eu consegui entrar na faculdade. Que aí, cara, a partir daí, respondo agora, chegando, né, na resposta que você tinha perguntado, cara, não sei se era. Eu gostei da faculdade desde o começo, mas eu não sei também se era porque eu gostei ou porque tinha essa missão. Tipo assim, igual eu falei, essa virada de chave, né, de entender, cara, eu preciso mandar bem isso aqui. Eu não vou pegar nenhum ADP. Eu vou passar. O pessoal sempre falou que faculdade de ciência da computação é muito difícil, e realmente é. Na minha turma foram 65 pessoas que começaram e que se formaram no tempo correto foram 5. E depois mais algumas se formaram lá depois. Mas enfim, aí eu consegui terminar a faculdade, não peguei nenhuma DP. Pra minha mãe e pro meu pai foi um orgulho. Bom, né? Na formatura, ver eles lá embaixo chorando também, pra mim é uma das melhores lembranças que eu tenho, assim, até hoje. E como que foi essa experiência de ter estudado fora? Como que você despertou isso em você? Pô, Cara, assim, eu sempre tive vontade também, pela excelência do ensino lá fora, por saber que o pessoal tá mais avançado que a gente, não só na parte de infraestrutura, mas na parte de ensino mesmo, dos professores, a parte científica. Pô, o Brasil hoje contribui muito pouco, embora tenham muitas pessoas boas aqui, ele contribui muito pouco para a publicação científica mundial. E a publicação tá lá, em Estados Unidos e Europa. Então, eu queria ter isso no meu currículo. Aí um amigo meu comentou de um processo seletivo que estava tendo para ganhar bolsa para estudar numa universidade de lá. É um curso de curta duração, né? O Matheus Rocha, inclusive, um abraço para ele aí. E aí eu me inscrevi também. Falei, pô, vou tentar, né? Tava meio na dúvida, tipo assim, se às vezes era um negócio meio enganador, assim, ou não. Mas eu passei, teve uma entrevista em inglês. O pessoal gostou de mim, aí eu consegui essa bolsa. O pessoal do Magalu também me deu uma força lá para que eu pudesse fazer esse curso. você já estava, então, dentro do Magalu. Já tava. Isso aí foi bem recente, foi agora, em julho desse ano. Foi bem recente. Legal. E aí fui pra lá, pra Universidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos. E, cara, eu gostei pra caramba. Foi muito diferente do que eu imaginava que ia ser. Os professores de lá mesmo, que são, pô, igual eu falei, os caras têm publicação. Eu achei que ia chegar lá, ia ser um negócio mais, tipo, meio, não desmerecendo, né? Mas mais coach, assim, falando algumas coisas básicas, mas não, eram os caras que eram referência na área deles de gestão e de administração. Passou e tal. muito conhecimento. Passou, mesmo, cara, bastante, assim, consegui absorver bastante. Ali pra absorver, né? Você, Exato. né, foi estudar fora. E voltando um pouquinho, o inglês pra você sempre fez aula? Como que era? Então, é outra coisa engraçada também. Tipo, eu nunca fiz aula de inglês, assim. Eu nunca fiz fora da escola, né? E a da escola, pô, vocês devem saber, não tem como muito você aprender inglês pelo da escola, porque básico, pouco tempo, bem basicão, assim. Aí ficava a vida inteira no verbo to be. E eu até hoje eu não sei o que é verbo to be. Até hoje eu não sei gramática do inglês. Assim, da história do computador muito cedo, né? Eu sempre fui apaixonado por jogo. Então eu jogava bastante online. Comecei jogando Tibia, que aí já é antigão já. Depois jogava Crossfire também, que é um jogo de tiro lá, e eram servidores americanos. Então, pra você desenrolar no jogo, pra você conversar com o pessoal, tem que ser em inglês. E o Google Tradutor sempre foi meu amigo desde aquela época. Eu queria conversar com o pessoal, exato. E aí, cara, eu sempre gostei muito de negociação. Então, no Tibia, por exemplo, uma das coisas que eu mais gostava, meu personagem era level baixo. Eu nem conseguia fazer as coisas direito, mas eu gostava de ficar trocando item. E pra trocar item, pra desenrolar com os caras, você tinha que saber o inglês. Só que eu não sabia que eu sabia inglês de verdade mesmo, até eu ter a minha primeira entrevista em inglês, que foi para entrar na Analytics 2 Go, que é uma startup americana que tinha sede aqui em Prudente, ainda tem sede aqui em Prudente. E aí o meu ex-orientador da graduação, ele me convidou para o processo seletivo e tal, para fazer entrevista. E aí chegou na hora, ele falou, vai ser entrevista em inglês com um dos nossos chefes lá dos Estados Unidos. Eu falei, ué, Danilo Cotonete, abração pro Danilo Cotonete, cara que mudou minha vida também. Eu falei, bom, vamos lá, né, tentar desenrolar. Eu já assistia, sempre gostei também de assistir muita série, enfim, tem essa parte do jogo.
E aí, na entrevista com esse cara, ele começou a falar, eu comecei a entender, eu comecei a responder, bem arranhado também, né? Não era a melhor coisa do mundo. Não tô falando aqui como se eu fosse o americano, né? Tem a prática. Exato, mas assim, eu consegui me dar muito bem, o pessoal gostou, e aí eu fui contratado nessa empresa. E é aí que o meu inglês se desenvolveu de verdade, assim mesmo, Sim. porque todo dia de manhã a gente tinha reunião com os americanos. Então, cara, e aí eu me forcei a aprender bastante também, né? Eu poderia simplesmente ir lá digitar no Google Tradutor e ler todo dia os meus updates do dia e tal. Mas eu falei, não, eu vou tentar sempre escrever em inglês. Isso foi uma prática que eu adotei muito cedo também. E aí o que eu não souber, eu pesquiso na hora. E aí fiquei por, sei lá, 1 ano e pouquinho, todos os dias participando de reuniões em inglês. E aí você aprende, cara. Tem Aí como. você a ficou prática, né? Exato. 1 ano e 6 meses lá? Lá eu fiquei 2 anos e 9 meses. Mas assim, que a gente teve mais contato com os americanos, assim, diário, foi durante 1 ano e pouquinho. Depois começou a ter bastante brasileiro e a gente gerenciava mais a parte aqui do Brasil. Só que continuei tendo bastante contato com os americanos, assim. Porque como é uma startup, né, você sempre tem acesso rápido ao diretor, ao dono da empresa, muito rápido. E eram todos americanos. E toda a comunicação da empresa também que envolvia eles tinha que ser em inglês. Então, continuei desenvolvendo até esses 2 anos e 9 meses que eu fiquei lá. Tem bastante gente que aprende assim também, né? Uhum. Vendo série, com Sim, jogo. sim. E eu encorajo o pessoal, inclusive, a fazer isso, assim. Quem tem vontade de aprender, não tem condição de pagar um curso de inglês, alguma coisa, tenta falar, tenta escrever, tenta assistir alguma coisa sem legenda, alguma coisa com legenda em inglês, alguma coisa que você manja muito. Por exemplo, eu, quando eu era criança, praticamente todos os dias que eu chegava em casa, eu não sei nem como criança consegue fazer isso, né? Quando você para pra pensar hoje. Eu assistia o Homem-Aranha 2, dublado. Cara, todos os dias eu chegava e assistia o Homem-Aranha 2. E aí, se você... É um filme que eu sei de cor, até hoje, quando eu pego pra assistir lá algumas frases, e você pega e coloca pra assistir ele legendado hoje, cara, você começa a associar, pô, eu sei o que ele falou aí, então ele falou em inglês, pô, isso aqui que ele tá falando em inglês significa isso e aquilo. Então ajuda bastante também, foi uma coisa que me ajudou. A gente tem todos os módulos na FATEC, a gente tem inglês, né? E ela é muito legal, assim, que além de... É um ensino maravilhoso, professora Cíntia. É maravilhoso, ela dá essa didática da conversação, ela já teve escola também. Caramba, então é isso, ela sempre fala essa questão de treina, assiste série, coloca legenda e vai treinando, joga, então vê no jogo, que é a prática. Incentiva é a o prática. intercâmbio. Incentiva. Se tiver a possibilidade Exato, de cara. fazer intercâmbio. Então, isso também é uma coisa que faz bastante diferença, assim. Tem muita gente que fala, pô, você quer aprender inglês, vai pra lá, fica 6 meses, você volta sabendo tudo. Sim. E não tem como, você tem que se virar. Eu fui a primeira vez para os Estados Unidos com essa empresa, com a Analytics 2 Go, em 2020. No comecinho, um pouquinho antes da pandemia. Né? Bem pouquinho antes. Inclusive, pô, a gente deu sorte, era pra gente ficar lá mais um pouquinho. Na pandemia, você tava por lá? Por sorte, eu não tava lá. Assim, a gente veio um pouquinho antes. Era pra gente ter ficado pelo menos mais um mês. Se a gente ficasse mais um mês, teria fechado os aeroportos lá e tudo. E talvez teria passado um puta sufoco lá, né? E quando você tá lá, assim, só o fato de você fazer coisas cotidianas que você não tá acostumado, de ir num restaurante, conversar com alguém no metrô, você precisar conversar com algum atendente de alguma loja, já faz toda a diferença. Você vai pegando o jeito que o pessoal fala, muita coisa que você vê nos livros não é daquele jeito mesmo, é gíria, o sotaque, cara, é bem complexo, assim. Tem umas coisas que não fazem nem sentido. Eu peguei agora, recentemente, eu conversei com um cara numa chamada e ele falou um termo lá que, sabe quando os gringos, aquele Paul francês lá, eles pegam algumas expressões em português que não fazem sentido nenhum? Também tem do lado deles. Ele falou um negócio que eu não fazia ideia do que ele estava querendo dizer. Então isso é uma coisa que você pega e aí você de verdade desenrola com o pessoal lá de fora. Já fica mais fácil. Uhum. E como começou a sua jornada no Magalu? Então, eu tenho um amigo que ele trabalhava lá na Smart Hint, que é uma empresa de Curitiba, da área de AI, focada em e-commerce, fornecer soluções de inteligência artificial para e-commerce. E essa empresa, a Smart Hint, ela foi adquirida pelo Magalu. E aí, quando ela foi adquirida pelo Magalu, eu mandei uma mensagem para ele lá, falei, pô, não sei se vai crescer o time aí, se vai precisar de alguém, de alguma coisa e tal. Network, né? Exato, cara, faz muita diferença. Inclusive, outra dica pro pessoal aí, cara. É muito importante você ter uma parte técnica muito sólida, você ter comunicação muito sólida, esse realmente faz diferença. Mas você conhecer as pessoas e saber onde elas estão, enfim, precisar pedir ajuda sempre que você puder, que não é feio pedir ajuda, cara. Não. Faça porque faz a diferença. E ele comentou comigo, pô, vai abrir aqui um processo e tal, a gente vai contratar mais gente, fica de olho aí. Falei, então, beleza, fechou. E aí eu tava meio
cansado, assim, da Analytics to Go. É uma startup, pô, me deu muita oportunidade, me ajudou muito como pessoa, como profissional. Foi a empresa que me deu o primeiro passo, assim, né, como profissional. E só que eu queria mudar. E aí, fui lá e mandei. Falei, pô, vou tentar entrar no Magalu. Aí, passou um tempinho, a gente foi passando os processos lá, entrevistando com o pessoal e tal. E aí, fui contratado. Aí, inicialmente, eu entrei como pesquisador de Machine Learning. E para trabalhar com a área de inteligência artificial já direcionado para a busca do Magalu. E aí, no caso, pro pessoal que pode estar se perguntando, pô, a barrinha de busca lá mesmo que você Só colocar lá o clica lá, digita e acha o produto. Se não achar, me manda uma mensagem. Fala qual que é o problema que tá rolando lá. Que parece uma tarefa fácil pro usuário que tá pesquisando, mas por trás, cara, é muito complexo. coisa, A tarefa né? de busca é muito complexa. E assim, por essa facilidade na comunicação, de gostar bastante de pessoa, de estar conversando e tal, surgiu uma oportunidade também, o pessoal achou que seria interessante eu assumir a coordenadoria do time de inteligência artificial da Que busca. é o que você faz Que é o que eu hoje, faço né? hoje. Quantas pessoas tem ali pra você? Hoje, mês que vem estão entrando mais 2, vão ser 12 abaixo de mim hoje. 12 Então, pessoas. a gente tem um time de pesquisa, que são 3 pessoas, que é o pessoal que veio lá do César, que é um centro de estudos avançados do Recife, que é um pessoal muito bom, assim, cara. Eu sempre falo pra rapaziada lá, a água do Nordeste é diferente pra essa parte aí de pesquisa, de educação e tudo. Então, eles ficam mais focados na parte futurista, assim, de artigo científico, de pesquisa, Sim. de trazer coisas novas. E aí tem o Trazer restante do embasamento time, mesmo, assim, exato. do time. E aí o restante do time é o que implementa as coisas, que faz experimentação. E aí a gente tenta a todo momento ali melhorar a busca. Você pesquisar o que você encontrar, igual o próprio Luciano Huck fala lá. Inclusive ele ferra com a gente de vez em quando, Luciano Huck. Qual que é a busca mais inusitada que você já fez no Magalu? Aí a galera vai pesquisar uns negócios nada a ver lá. E aí a gente toma bronca porque não tá bom o resultado. Mas enfim, a gente tá trabalhando a todo momento para tentar melhorar o resultado. Pra você pesquisar o que você quiser lá. Tipo, sei lá, celular para jogos. E ele trazer o melhor celular para jogo lá. Que é uma coisa difícil você atrelar celular para jogos com o texto... Pô, smartphone, Galaxy, não sei o que, não sei o que. Alinhar, né? E o pessoal brinca muito de ficar zoando, assim, buscar no Magalu, quando Cara, sempre. você assim, tal, É o os Caio. amigos. Aham, é o Caio do Magalu, pessoal. O Caio do Magalu, tudo que é lugar Aí que eles cantam vai. musiquinha também. Não, os caras vêm, traz consulta errada aqui, pra ver, ó, tá trabalhando bem, hein, irmão. Ó, que legal aqui, bom pra caramba. Pesquisei, eu tô querendo comprar uma cadeira que não consigo achar uma cadeira. Aí a galera me enche o saco, né, velho? Mas faz parte também. Pega e fala Resenha. pra procurar o Caio lá. É. E mudando um pouquinho assim, você também é professor, né, Caio? Uhum. Na universidade, tudo, né? E como que surgiu esse interesse também de você de... Então, eu fui pro mestrado, eu fiz a graduação, né? Pô, na graduação eu tive a oportunidade de ser monitor. E aí, como monitor, o propósito é ajudar o pessoal que tá Sim, precisando ali e tal. ali, Exato. tudo. Foi lá que, inclusive, conheci bastante gente, igual você tinha comentado, que uma amiga sua tá na terceira faculdade. Sim. Lá eu conheci bastante gente que, putz, o cara tava perdendo tempo ali em computação, porque não conseguia entender, era uma coisa que não teve muita base. Naquela época, hoje talvez seja até mais do que isso, a galera entendia assim, meu filho fica o dia inteiro no Facebook, não fica no computador, então ele tem que fazer ciência da computação. Mas são coisas diferentes, então o pessoal chegava lá, assustava um pouquinho. Às vezes é só um hobbyzinho. Aham. Tá Hobby ali, ou o Exato. próprio chat GPT que a pessoa fala, não, vou Então, dá pra usar gente ali conversar pra sobre você. isso, inclusive, daqui a pouco. E aí, cara, eu vi que, tipo assim, pô, tinha muita gente que não tinha... não combinava, assim, não a pessoa e tal, mas a pessoa não se dava bem naquele curso. E eu gostei desse meu papel na monitoria, assim, tipo, ensinando outras pessoas e tal. E foi aí que eu tive a primeira vontade, assim, E essa foi a minha primeira vontade pós-faculdade, pós saber que eu queria ciência da computação. Que era ser professor. Falei, pô, Querer não, ajudar também, Exato, transmitir o que você teve a Sim. oportunidade de aprender. Uhum. pra E eu sempre tive ótimas relações, assim, com os professores. Por mais que eu fosse meio bagunceiro, né? Algumas professoras não gostam de mim, mas são poucas. Não, A mas maioria hoje mudou, gosta. hoje mudou. Um abraço pra Giane, pra Silvia, pro professor Danilo Bolso. O professor Danilo, inclusive, só antes de chegar nessa parte... 2 professores, Danilos, mudaram completamente minha vida, assim. E aí, falando do impacto do professor, né? Nesse tipo Sim. de coisa. O professor Danilo Bolso foi o meu professor de Química no ensino médio. E ele foi o primeiro professor, assim... igual eu falei, tive ótimos professores antes disso. A Giane, se eu não falar o nome dela que ela vai me matar. A Silvia também. Mas o professor Danilo, no ensino médio, já tinha pra mim que eu não era bom com estudo.
Tipo assim, já era um negócio formado na minha cabeça. Nada mudava isso. Pô, eu não vou me dar bem com isso, eu tenho que ir pra alguma parte criativa, alguma coisa. E aí, esse professor, ele meio que transmitiu pra mim que eu era capaz. Assim, em algum momento, da Foi forma que ele aquele me incentivo que a tratava, gente isso, fala ele me que o incentivou. professor precisa incentivar mesmo o Exato, aluno. exato. Ele me incentivou, ele fez eu entender que eu era uma pessoa que poderia estudar e ser alguém inteligente, alguém bem-sucedido. E graças a ele, pô, eu atribuo bastante também a ele o que eu acabei alcançando depois lá na faculdade. Consegui terminar a faculdade, consegui fazer um mestrado. E na graduação, já na faculdade, teve o professor Danilo Roberto Pereira, Danilo com 2 L's esse, né? Foram os 2 Danilos. O Danilo Cotonete, Cotozica, né? Ele... Cara, eu conheci ele quase no final da faculdade e ele que me apresentou a área de inteligência artificial. E foi assim... com projetos que ele tinha na área da saúde. Ele tinha projetos para detecção de Parkinson, para detecção de câncer. Então foi uma coisa que eu achei sensacional, assim. Falei, Tudo cara, dá para com a parte de inteligência artificial. Falei, então, na minha profissão aqui, no que eu tô estudando, ciência da computação, dá para ajudar o mundo, assim, dá para eu fazer alguma coisa que vai mudar a vida das pessoas. E aí eu me interessei pra caramba, assim. Aí no projeto de graduação a gente fez um projeto lá na parte de interface homem-máquina, que foi parte daquele projeto do Miguel Nicoleles. Não sei se vocês vão lembrar, na Copa de 2014, quem deu o pontapé inicial da bola lá foi uma pessoa tetraplégica que estava num exoesqueleto robótico. E foi em cima desse projeto aí que a gente estava trabalhando. Da pessoa conseguir, via disparos de neurônios, mexer esse exoesqueleto ali. A gente trabalhou com esse projeto. Legal. E aí depois eu fui pro mestrado com essa intenção de virar professor, né? E assim, meu mestrado ele foi focado na área de detecção da doença de Alzheimer através de imagem de ressonância magnética, que até um tempo atrás era uma coisa muito difícil. Hoje ainda é muito difícil a detecção da doença de Alzheimer, mas bom que a ciência evoluiu pra caramba com relação a isso. Não tá ideal ainda, mas já tá bem melhor do que antigamente. E aí eu tava nessa, pô, quero ser professor. Só que surgiu a oportunidade lá da Analytics 2 Go, que foi a empresa americana lá que eu tinha comentado. E aí, pô, era um salário que eu tava precisando na época. Eu era bolsista, só que a bolsa de mestrado na época era R$1.500. Então, assim, ajudava em casa, pô, ajudou bastante, assim, durante um tempo. Mas pô, tinha que ter um salário maior para conseguir ajudar mais em casa, conseguir fazer minhas coisas também. Então, meio que não terminei o mestrado. Eu terminei depois, né? Mas assim, durante o mestrado eu comecei a trabalhar. E aí eu fazia o mestrado e trabalhava ao mesmo tempo. E a partir do momento que você entra no trabalho, assim, cara, pra você ser professor depois é muito complexo, assim, é difícil. Não sobra tempo pra você ser os dois. Sim. E meio que não vale a pena sair da empresa. Só que aí surgiu a oportunidade, recentemente, ali na Oeste, de dar aula na pós-graduação. Minha pós-graduação é só de sábado, então não me atrapalha no meu emprego. E aí eu topei com o pessoal 100%, como eu falei pro pessoal da coordenação lá, pro Emerson, da Oeste, e falei, pô, topo pra caramba, é meu sonho dar aula, eu gosto. E o futuro é inteligência artificial, né? Cara. Mas o que você acha, assim, que as vantagens e as desvantagens, se houver? Pô, tem. Assim, de vantagem, eu puxo sempre muito pra área da saúde. A pesquisa na área de inteligência artificial, assim, ela ajuda muito a detectar doenças, descobrir novas curas para as doenças. Inclusive, as próprias vacinas de Covid agora tiveram a contribuição de algoritmos de inteligência artificial para serem elaboradas e tal. Então, esse eu acho que talvez seja a maior vantagem. A parte de facilidades também, né, nossas, para o dia a dia. Mas, obviamente, pô, tem um monte de desvantagem também, que não é tirar o emprego das pessoas. Isso é um problema que sempre existiu, tecnologias novas e tal. Mas é fazer isso de maneira tão repentina que as pessoas não têm a oportunidade de se encaixar em outro lugar de novo. E aí ter um desemprego em massa, alguma coisa do tipo. Eu acho que isso é uma preocupação. Né? Exato, porque a gente não entra numa crise profunda, assim, se muita gente entrar em desemprego, né? E também a parte de aprendizado. Porque hoje, igual você comentou aí do ChatGPT, eu não sei como é que tá a galera que tá estudando, mas eu encorajo fortemente vocês tentarem fazer a lição de vocês, o trabalho de vocês, primeiro, antes de perguntar pro ChatGPT, cara. Pega essa dica aí, amigos. Exato, cara. Porque faz a diferença, exato. Copiando. Só assim, você fala, né, dos estudos, os estudos, assim, dá pra ver que claro, quando era no pré, era um pouquinho mais, vou ficar ali na baguncinha e tudo mais, mas
Você tem essa noção de como os estudos ajudaram, assim, você a chegar onde você está hoje? Pô, com certeza. Assim, foi o fator determinante. Por isso que eu comentei com o Orlando, assim que ele falou pra mim do tema, eu falei, cara, o título que você falou, o propósito daqui, é a descrição da minha vida, assim. Tipo, o estudo transformou, o estudo mudou minha vida completamente, assim. Eu tava lá numa condição de ter que começar a trabalhar assim que eu terminei o ensino médio, que é o que muita gente faz, para eu conseguir entrar na faculdade, conseguir uma profissão numa área que é uma área muito atraente hoje em dia, que paga muito bem, que tem muita oportunidade. E aí, cara, e aí chega a parte boa de tudo isso, né? Pô, você esforça ali, estuda, e você consegue proporcionar bons momentos depois para sua família, para você mesmo. Não só de coisa material, assim, mas, por exemplo, em 2018, eu comecei a trabalhar, eu consegui levar pela primeira vez o meu pai na Arena Corinthians. E a gente foi lá, pena que a gente perdeu. E eu sou assim, inclusive. Esse aí é um outro apelido que eu tenho, né? Eu fui 8 vezes na Arena Corinthians. Vi a primeira vitória agora contra o São Paulo. Só uma vitória, derrota foi o que eu mais vi. Corinthians e Cruzeiro na final da Copa do Brasil. Eu tava lá com meu pai. Mas ainda que a gente tenha perdido, cara, até porque a fiel torcida é absurda, né? Então foi um momento muito legal, assim, que eu também tenho uma ótima recordação, embora a gente tenha perdido. Então, se proporciona bons momentos e é por isso que eu falo que mudou minha vida. Pô, eu só estudar, ter uma boa profissão e, sei lá, ganhar dinheiro, cara, beleza, isso aí, ok. Agora, poder proporcionar coisas boas pra quem tá ao meu redor, pra minha família, isso aí foi aonde eu sinto que eu venci, assim, sabe? Sim, sim. Ô, Caio, pra gente finalizar e chegar na reta final, né? O Caio ainda tem algum sonho, assim, a ser conquistado, porque a vida é movida a sonhos, né? E você teve uma trajetória, tudo. Tem algo ainda que você, fora aí a parte dos quadrinhos que você quer alcançar? Cara, tem uma que eu quero muito, que é assim, eu sou um cara que eu sou apaixonado por futebol. Sempre gostei muito, desde muito moleque, queria ser jogador. Não deu certo, então vamos entrar no futebol de outra forma, né? E assim, a área de inteligência artificial, data science e tudo, já tá no futebol europeu há muitos anos. E tá começando a chegar no Brasil aqui também. Então, assim, se for pra falar um sonho, ser coordenador da parte de IA do Corinthians, por exemplo. Né? Agora que tá começando, qualquer time serve. Não sendo Palmeiras, né? A gente entra lá e brinca. Mas é uma coisa que eu tenho muita vontade, trabalhar com futebol na minha área, com o que eu sei fazer hoje. E que já estão surgindo oportunidades aqui no Brasil. Então, esse seria o meu próximo sonho. Ai, que legal. E qual que é o conselho que você deixa, assim, para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois esse podcast em relação aos estudos? Uhum. Como diz o tema, né? O que os estudos fez, transformou sua vida e o que ele te proporcionou. Qual que é a indicação que você dá para essas pessoas que vão assistir? Cara, eu falaria assim, primeiro pro pessoal acreditar em si mesmo. Esse é o principal, assim. Pô, vocês pegaram aqui do meu exemplo, eu sempre fui um péssimo aluno. Tipo assim, o Orlando comentou lá, o Paulinho comentou, né? Eu tirava nota e tal, beleza. Mas eu não me dedicava, eu achava que o estudo não era pra mim e tal. E muita gente pensa assim hoje. Pô, Sim. Principalmente a rapaziada da quebrada lá, acha isso, cara. Não, isso aqui não é pra mim, eu não consigo aprender essas coisas e tal. E era uma coisa que eu também achava. E aí isso acaba te limitando. Talvez vocês não tenham um Danilo Bosso na vida de vocês para mostrar para você que não é daquele jeito, que talvez você realmente consiga. Eu tenho vários exemplos de amigos ali que moram perto de mim, por exemplo. Ali onde eu moro é um bairro pobre. E assim, tem o Rafael Freire e o Enio Freire, os filhos do Enio e da Marli, que tinha um barzinho lá na esquina de casa, sempre de família humilde. Os dois estudaram no Placídio a vida inteira e os dois são doutores hoje. Mestrado e doutorado. O Rafael em geografia, o Eninho em matemática. Então, cara, muita gente também não tem oportunidade de estudar e é totalmente compreensível. Tem que ajudar em casa e tudo. Mas vai no seu tempo. Também não cede àquela pressão externa da sociedade de que você tem que fazer tudo no tempo certo. Acabar o ensino médio, tem que começar uma faculdade. Acabar a faculdade, tem que arrumar um emprego. Nada disso. Tipo assim, vai na medida que você vai conseguindo. Tenta estudar um pouquinho por fora, vai aos pouquinhos, que assim, eu acho que tem lugar pra todo mundo, assim, sabe?
Então, eu acho que essa seria a dica principal que eu dou. E se dedicar, cara. Embora eu não tenha me dedicado muito igual eu falei, no ensino fundamental e no ensino médio, ainda dá pra recuperar. Sim, Pô, com se você se certeza. destacar na faculdade, você ir atrás de conhecer pessoas, participar de eventos, que eu acho que é uma coisa legal, fazer um networking aí, pra quem tá procurando emprego, pô, criar um LinkedIn, colocar lá suas experiências, Super importante. montar um currículo legal, colocar coisas importantes lá no seu currículo, ir atrás de outros tipos de estudos, assim, por fora mesmo, fazer um curso aqui, ali, curso online. Tem curso aí que custa R$20, que te prepara pra fazer alguma coisa. Acho que tudo isso conta. Pode ajudar o Cada pessoal. um também. A gente tem Bom, cara. uma brincadeirinha aqui que a gente vai fazer. Vixe. Não, Prepara. não tenha medo, tá, Não. Caio? Tá. Eu vou falar algumas palavras, né? E você fala o que vem O que vem à mente. à mente. Nossa senhora. Primeiro, assim. Então, começamos com família, Amor. estudos, Difícil. sonho, Corinthians. medo, Vixe. Muitos. muitos, Mas o decepção. primeiro. Cara. Decepção. Corinthians também, né? Corinthians. E amor. Família. Família, Família. que lindo. Caio, antes da gente encerrar, nós temos um momento aí de troca de Ou de presentinho, né? presentinhos Isso. aí, né? Nossa produção vai Produção, por trazer aqui. favor. Por favor. Pra te agradecer também aí pela disponibilidade. Legal. Muito Muito obrigado. obrigada. Valeu. Pra você, Obrigado, tá? pessoal. O dele ali também, ele trouxe uma lembrança aí pra Aí nós sabe, também. ó. Me emocionei. Eu não tomo café, tá? Mas toma- Eu vou, mas eu tomo água nessa caneca aqui. Isso. Inclusive, eu sofro preconceito na área de computação por não tomar café, porque é um símbolo da galera. É um símbolo, né? Mas eu não tomo café. Você trouxe uma Eu lembrança trouxe, pra tá ali nós naquela também? sacolinha ali, se alguém puder pegar pra mim, Ali. fazendo um favor. Eu trouxe algumas coisinhas, igual eu falei, se eu fosse depender, Algumas? do Orlando me falar um dia antes, né? Olha só, Tava ferrado, ainda bem que eu tinha me preparado. ainda bem que tá acompanhando o Talk. hein? Exato. Cara, são algumas coisinhas assim que remetem a muito do que a gente conversou aqui hoje. Primeiro, 2 porta-crachás aqui de um evento que aconteceu nessa segunda-feira agora, lá na UnoOeste, que é a InfoOeste, Semana de Computação e Informática. Aqui, ó. E a parte legal é que esses cordões aí foram patrocinados pelo Magalu, Ó, Magalu. pelo Luiza Labs. Então, Então aí tem os Magalu, 2 lugares que eu busca trabalho. no Busca no Magalu. Se der problema, chama o Caio. Exatamente. Se tiver ruim a busca, manda uma mensagem lá, cara. Caio, não tô conseguindo encontrar aqui Caio. o produto que eu quero. Chama lá que a gente conversa. Chique. Eu trouxe um imã também, de uma cidade que eu visitei recentemente, que é meio que o polo de tecnologia do mundo. Mostra aí, São Francisco, mostra na câmera lá. Aí, ó. Aqui, Davi. Pode ser? Peraí. Ó. Aí. Mais um pra galeria. A gente vai montar um museuzinho do tal, Boa. que é... Aí sim. E aí tem um último. Mais Esse aqui, um, ó. cara, tava pegado lá. Eu vi que vocês falaram lá alguma coisa que remete a você. Né? E esses 2 aí remetem um pouquinho, mas esse aqui também remete bastante. Que é a minha carteirinha de estudante de ônibus, completamente busão, do gastada busão. aqui. 50%. Exato. A carteirinha Pra deixar aí do busão. também. Mas fez parte, né, da Mas tem dessa mais um brinde aí trajetória. também, né? Fora a caneca, temos mais um brinde Ah, aí é? pra você, ó. Um Opa! patrocinador nosso. Era o que eu esperava. Na hora que você tava Agradecer ao descrevendo- Daniel, Valeu, obrigado. pelo geladinho gourmet Na hora aí, que você tava ó. descrevendo, só vai ter que Top. cortar a câmera aí na hora que eu estiver Top tomando aqui também, né? demais, Fazendo um né? favor. Deixa a gente a gente encerra pra você ficar à vontade. Tá bom? Nós agradecemos aí mais uma vez, tá, Não, cara? que Pela- isso, foi uma honra pra mim estar aqui hoje, foi muito legal o papo. Igual eu falei, vocês estão mandando bem demais ali. Eu assisti um obrigada. outro episódio lá, bem profissional. Igual eu falei, pô, profissionalismo não é a câmera, o microfone, Sim. é a forma que vocês conduzem. Eu gostei bastante também de estar aqui. Obrigado aí por ter aceito, né? Principalmente o convite. Na hora que nós entramos em contato com você pela primeira vez que eu conversei, você já topou na hora. Uhum. Acho que o Caio é isso. É essa pessoa que começou de lá e hoje o Sei. estudo transformou, né? Exato. Obrigada, né? Até comecei a te seguir hoje no Instagram para Eu, hein? acompanhar essa trajetória mais ainda, porque depois de ver o seu currículo, né, é uma inspiração. Obrigado. Você estuda cada vez mais, a gente quer trazer pessoas aqui que fala, né, que transmite o que o estudo transforma a Uhum. vida das pessoas. E queria muito agradecer mesmo por ter aceitado Que o isso. convite e por essa troca que você teve com a gente. Eu que agradeço, pessoal. Obrigado, viu? Foi Beleza? muito legal estar aqui, gostei bastante. Muito obrigada. Valeu, galera. Obrigada, gente. Até o Vai, próximo. Corinthians. Tchau, tchau. Buscar no Magalu. No Magalu. Aê!